boa noite, bom dia, boa madrugada a todos. Boa tarde também, se você estiver assistindo à tarde. Vamos continuar aqui agora na segunda parte da DUC, né? Declaração de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos. E agora aqui nós vamos começar a parte dos artigos comentados, tá? Então eu vou ler o artigo e vou dar uma interpretação também. Alguns, como vocês vão ver, não precisa de interpretação, mas tem alguns outros que precisam. Começando aqui pelo artigo 1. Oi, som 2. O artigo 1 da DUC fala o seguinte: que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse primeiro artigo ele só vem embasando mais ainda que a DUC é um documento a se tratar com respeito todos, né? Ali na primeira parte ela vem falando, né, sobre as questões que os direitos que os seres humanos já nascem, né? Eles não são precisos. Tem uma vez até que eu escutei uma piada, é um pouco xenofóbico, mas teve uma piada uma vez que eu vi na internet que os cariocas já deveriam nascer presos e provarem que deveria ser livre, né? Aqui, como vocês podem ver, a DUC ela proibiria isso, né? Ela fala que todos já nascem livres e iguais em direitos. E aqui na última parte aqui, aí tá falando que devem agir em relação uns aos outros, não só nacionalmente, como internacionalmente também, com o espírito de fraternidade. E essa fraternidade aqui, cuidado, porque muitas vezes a banca pode usar essa fraternidade para dizer que é o tipo de terceira geração, mais ou menos assim. Podemos confirmar que a DUC ela abrange os direitos de segunda, de primeira, de segunda e terceira geração, tendo em vista que o primeiro artigo traz a sua relação em fraternidade, né? Essa fraternidade aqui não é a fraternidade da terceira geração, lembrando que a DUC ela só abrange primeira e segunda geração. Essa fraternidade, que é uma terceira geração ou de direitos difusos também, ela veio depois da DUC, lembrando que a DUC é de 1948, e esse direito de terceira geração, assim como vários outros direitos que tem, só que não são pacificados ainda, ele só veio obter depois ali dos anos 60 e etc, que o pessoal veio assim, não, tem pessoas que por mais que elas ainda não existam, elas têm o direito. Mas recapitulando, o artigo 1º, ele vem só caracterizando mais ainda o texto, e essa fraternidade aqui, com espírito de fraternidade, é espírito de paz e digamos que comunhão uns com os outros, não referente a direito de terceira geração. Aqui vamos pular agora aqui para o artigo 2. O artigo 2 fala o seguinte: primeiro, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Vocês podem ver que o artigo 2º aqui, ele vem literalmente tentando vedar praticamente essa questão de discriminação por qualquer outra coisa, tá? Não é só questão de raça ou cor. O artigo 2º aqui, ou quer dizer, o artigo 2º, mas na parte segunda, dentro do artigo 2º. Eu vou marcar aqui que fica mais fácil. Aqui Vamos lá. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que sujeite a qualquer outra limitação de soberania. Botei gravando, pensei que não estava gravando. Então, recapitulando, né?
como vocês puderem ver, o artigo 2, ele literalmente vem vedando tipos de discriminação, tá? E isso aqui, como vocês puderem ver, ele é um rol, não é exatamente taxativo, tá? Ele condiz várias outras coisas, porque como fala bem aqui, ó, ou qualquer tipo ou qualquer outra condição, tá? Vamos dar um exemplo. Como vocês puderam ver, nesse artigo 2º não veio citando discriminação de gênero, tá? Aqui tá sexual, mas aqui o sexual é referente a homem e mulher, não é de gênero, tipo assim, uma pessoa homossexual. É claro, porque esse documento ele foi feito na pós-Segunda Guerra Mundial, né? Nessa época ninguém nem chegava perto de discutir essas questões. Então, se por acaso alguma pergunta venha falando assim que é taxativamente a Duque é taxativamente proibindo discriminação homossexual, não, em momento nenhum vocês estão vendo aqui no artigo aqui falando que sobre raça, cor, sexo, língua, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, riqueza, etc. William, mas proíbe sim, porque está falando qualquer outra condição, se é uma condição de gênero também é. Sim, então se a pergunta vir falando que o artigo, a Duque, ela proíbe a discriminação de gênero, sim, ela proíbe, aqui está falando qualquer outra condição, mas se vir falando que está taxativamente escrito no artigo, não tá, nenhuma dessas partes aqui está escrito, porque é um documento antigo, nessa época não existia esse tipo de discussão, tá? Não que ela não proíba hoje, tô falando que se vir falando que estava escrito aqui no artigo 2, isso tá errado, tá? Para nós podermos eliminar algum tipo de pegadinha, tá? Porque muitas vezes fala, no artigo 2, aí você vai se lembrar, eu acho que sim, porque tinha raça, sexo, com certeza devia estar lá. E não tá, taxativamente, tá? Mas não significa que ela não proíba. Vamos aqui pro artigo 3 aqui. Aqui nós temos o artigo 3, né? Ele vem tratando um pouco o direito de primeira geração, né? Que é o direito à vida e à liberdade também. Tá assim, artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Lembrando que isso aqui não... tá falando que tem direito à segurança pessoal, então eu vou lá na delegacia, na secretaria de segurança, pedir um segurança para mim, um policial. Não é isso, tá? Tá falando que é referente... Todos têm direito a uma segurança, até mesmo uma questão jurídica, né? Todos têm direito a uma segurança pessoal, em questão inclusive de julgamento, tá? Não exatamente seria um segurança uma pessoa física te seguindo, tá? Mas está escrito, se é muito comum, muitas vezes vem a pergunta, é correto afirmar que a Duque fala que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal? Muitas pessoas nessa pergunta no final fica assim, visto de segurança pessoal, acho que é pegadinha. Mas não, esse caso aí é verídico, tá? Aqui vamos pular agora para o artigo 4º e junto vamos pular com o artigo 5º, que esses aqui vão ser dois artigos importantes para nós, tá? O artigo 4º ele fala o seguinte: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Vamos no artigo 5º também aqui. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Tá, esses dois artigos, pessoal, são artigos importantes que eles são direitos absolutos, tá? Existem vários direitos, mas só que direitos absolutos são esses. Ninguém pode ser escravo, né? Ninguém pode ser mantido em escravidão ou tráfico de escravos, ou até questões similares, né? Tipo assim, tráfico de pessoas. Muitas vezes tráfico de pessoas é para a pessoa ficar em servidão, né? Que nem a questão do Oriente Médio, tem muitos países que praticam isso, né? Tipo assim, faz uma propaganda para a pessoa que ela ir viajar para a Europa, que vai ser, geralmente é um cara bonito, quando chega lá, geralmente é alguém iludindo ela para vender ela para o Oriente Médio. O artigo 5º também, né, ele fala que ninguém será
submetida à tortura nem a tratamentos cruéis. Esses são os únicos direitos absolutos que não podem ter, tá? Em nenhum tratado, eu tô falando no caso de países que seguem a DUC, né? Mas lá na Palestina, sim, a Palestina ela não segue a DUC. E alguns outros países também do mundo. Então, mas é correto? Sim, lá países que não seguem, ela não vai obter. Até mesmo que isso aqui é uma recomendação. Se a DUC identificar se a ONU, no caso, identificar que tem algum país que é signatário dela e que está cometendo qualquer ato desses aqui, esse país ele é excluso, tá? Mas cruel e tráfico e a morte. Em alguns casos a morte não é absoluta, tá? Eu não sei exatamente se a DUC trata isso, mas se eu não me engano, o Tratado de São José das Costas Ricas, ele vem falando isso, sobre o direito à morte, né? Tem algumas coisas assim que a pessoa pode ser morta, mas tem que ter um julgamento justo e etc, tá? Esses dois aqui, o artigo 4º e o artigo 5º, são direitos absolutos. Não pode ter escravo e nem pode ser tortura, tá? Vamos aqui no artigo 6º. O artigo 6º fala o seguinte: todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como uma pessoa perante a lei. O que significa isso? Significa que muitas vezes, se eu viajar para o Japão, sei lá, o presidente lá pode falar: não, todos os brasileiros aqui vão ser cachorrinhos, e todos os outros chineses, japoneses, sei lá, podem fazer, sabe? Não pode isso. Todo lugar que a pessoa for, ela tem que ser reconhecida com seus direitos de pessoa perante a lei, tá? Mas ela não tem passaporte. Independe. Se for o caso dessa pessoa detida, né? E aí faz-se uma investigação para saber de onde ela é. Mas não é que só porque a pessoa não é daquele país pode-se fazer o que quiser com ela, tá? O artigo 7. O artigo 7 ele vem falando que todos são iguais perante a lei e têm direitos. Peraí, eu acho que eu li errado. Todos são iguais perante a lei e têm direitos, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole perante a declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O que isso aqui está falando? Isso aqui está falando geralmente aquela questão lá de primeira geração. Não sei se vocês se lembram. Antes, quando era monarquia, o rei fazia o que queria, né? Se alguém cometer um crime de estupro e ele é meu amigo, eu vou dar uma advertência nele, ou vou fazer ele pagar uma multa. Agora, se for um pobre, um camponês, né, que cometeu um crime de estupro, aí é degolar, é cortar a cabeça, entende? Então aqui ele vem falando o seguinte, que a lei tem que ser igual para todos, né? Tem que ser julgado por pessoas justas, tá? Não pode ser pessoas imparciais, como algumas coisas que se vê na atualização atualmente aí, né, no nosso poder jurídico. Mas todas as pessoas têm que ser julgadas por um juiz justo, e as leis têm que ser iguais, né? Que para uma pessoa a lei é assim, para outra pessoa a lei é diferente, tá? É mais ou menos isso que o artigo 7 vem trazendo nesse quesito. No artigo 8º aqui, ele vem falando o seguinte: todo ser humano tem o direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos perante a Constituição ou pela lei, né? Ou seja, ele está falando que, se eu ler de novo aqui, todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para atos que violem a lei. Ele está abrindo um leque aqui para que a legislação ela venha a ser justa e que venha trazer remédios contra atos ilegais do próprio poder judiciário, né? No caso aqui de remédios constitucionais, né, a Constituição vem trazendo alguns, que no caso
é o habeas corpus, né? E desses habeas corpus vai ter outro leque dentro do habeas corpus, né? Que é o habeas corpus repressivo, né? E o habeas corpus, eu esqueci, mas tem dois. Um é antes da pessoa ser presa, né? E outra é quando a pessoa já está presa. Um é quando a pessoa está em como é que é mesmo? Incidência, né? Iminência de ser presa injustamente. Aí a pessoa pede um habeas corpus. Esqueci o nome, gente. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Qual? Antes de ser preso. Vamos ver. Escrevi até errado aqui. Falei, aia. Antes de ser preso, qualquer ameaça à prisão, pessoa tal, habeas corpus, preventivo. Então, é isso. Quando a pessoa, antes de ser presa, mas ela suspeita que possa ser injustamente vítima de uma prisão arbitrária, ela pode pedir esse habeas corpus preventivos, e quando a pessoa estiver presa, ela pode pedir esse habeas corpus repressivo, que é quando a pessoa está presa. Vamos ter outros remédios constitucionais, né, que é o habeas datas, né? Vamos ter também o mandado de segurança. O mandado de segurança é quando você já tem uma lei, né, um direito líquido e certo, e mesmo assim algum órgão ou poder se nega a dar esse poder. Eu não sei se eu falei do mandado de segurança. Falei? Acho que eu falei no mandado de segurança. Se eu não me engano, o mandado de segurança ele é para obter ou corrigir dados seus. Tem que ser seus, não é de outros, tá? Eu quero corrigir sei lá, a pessoa tá com o nome, a pessoa é transexual e tem um nome social, e o banco não quer mudar. A pessoa pode entrar com esse remédio para obrigar o banco a respeitar esse direito dela. Vamos ter ação popular, né? Vamos ter esses remédios que é o que o artigo 8 está falando aqui. O artigo 9 ele já vem falando o seguinte: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ninguém será arbitrariamente, esse nome é muito importante, arbitrariamente preso, detido ou exilado, né? O que seria aqui? Quer dizer que ninguém pode ser preso, detido ou exilado? Não, toda pessoa pode ser presa, detida. No Brasil não existe exilado, tá? Eu não sei se existe em outros países, mas no Brasil não existe isso. A não ser se for de outra nacionalidade, né? Mas brasileiro nato não pode ser expulso. Mas todos nós podemos participar desses dois aqui, podemos ser detido ou preso. Mas só não podemos ser se for arbitrariamente, tá? Vou te prender porque eu quero. Não é assim. A pessoa pode ser presa se tiver alguma... não pagou pensão, não pagou... cometeu algum crime, né? Tem um mandato de prisão, aí sim, a pessoa detida. Detida não seria uma palavra ideal, mas vamos supor, uma pessoa está andando sem documento e se nega a se identificar, né? Ela pode ser detida ali, levada à delegacia para se identificar, etc. Mas agora não arbitrariamente, tá? Não se pode perder a pessoa arbitrariamente. Não gostei da sua cara, vou te prender. Aqui no artigo 10 nós vamos ter o seguinte: todo ser humano tem o direito, em plena igualdade, à justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seu direito e deveres ou fundamentos de qualquer acusação criminal contra ele. O que vem a se suceder isso aqui? A pessoa ela tem um direito a um julgamento justo, ela tem direito a uma justiça justa. Eu não posso pagar um advogado, então você vai ser preso. Não é isso. A pessoa tem que ter um direito a advogado, a pessoa tem direito a recorrer da sentença, né? A pessoa tem direito ali de ter os seus as suas impugnações, né? Então, justas. Não é que o juiz só fala assim: não gostei de você, vai preso e pronto. A pessoa tem que ter direito a um julgamento, a uma justiça justa, tá? É mais ou menos isso que esse artigo aqui ele tenta sintetizar.
veio não. Vamos dar uma pulada aqui para os outros artigos agora. Porque eu tô fazendo corte, tá, pessoal? Para não ficar tão demorado. Vamos pular aqui para o artigo 12. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direitos à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Gente, nós sabemos que, na verdade eu estava lendo aqui embaixo, tá, pessoal? Me desculpa. Eu vou até ler de novo. Ninguém será sujeito à interferência na vida privada, na sua família, no seu lar ou nas suas correspondências, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. William, mas eu vejo muitos ataques assim, ninguém faz nada. Gente, é porque isso aqui é um direito a ser alcançado, tá? Não é muitas vezes a gente vê. E esse caso aqui, correspondência. Na época, né, existia isso aqui. Como hoje é dificilmente alguém ver uma correspondência, tá? Tô falando assim, de cartas e etc. Não, mas o Serasa vive me mandando correspondência. Não é o caso, mas isso aqui pode ser interpretado como mensagem de WhatsApp, tá? Pode ser considerado como mensagens por algum aplicativo de comunicação ou outra interferência de comunicação, tá? E caso tenha alguma dessas interferências, né, o Estado tem o direito de tentar proteger na medida possível. Vamos para o artigo 13. Artigo 13 aqui nós vamos ter duas partes, né? A primeira vai ser o seguinte. Artigo 13, primeiro. Todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro das suas fronteiras de cada estado. Normal, né? Ou seja, eu brasileiro tenho o direito a morar em qualquer lugar. Mas você é paraense e está em Curitiba. Sim, porque eu tenho o direito de morar no Brasil. Se Curitiba é no Brasil, eu tenho o direito de morar em qualquer lugar do Brasil. Porque tem muito isso, né? Mas ele é nortista ou nordestino, tal. Eu tenho o direito de morar no Brasil. Se alguns estados estão dentro do Brasil, eu tenho o direito. Parte 2 aqui. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Ou seja, né? Todo ser humano tem o direito dos países que obedecem a DUDH, é claro. Tem o direito de deixar o país a hora que quiser, né? E eles têm o direito de regressar. Se eu não me engano, tem uma regrinha, gente, que proíbe alguma coisa assim. Eu não vou saber agora, mas se eu não me engano, se a pessoa parece que um brasileiro nato, parece que se passar 20 anos fora, os documentos for cancelado, não pode, alguma coisa assim, mas a DUDH proíbe isso, tá? Artigo 14. Vamos para a parte primeira. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outro país, tá? Isso o que é isso aqui? A pessoa que é perseguida por motivos políticos ou por qualquer outro meio, ela tem direito de pedir um asilo, contando que não seja por crimes comuns, tá? Vamos supor que eu tô pedindo asilo para a Itália. Aí a Itália me pergunta, não, qual o motivo? Eu falo, não, é porque eu bati na minha mulher. Isso é um crime comum, né? Isso aí não vai me dar asilo. Agora vamos supor, porque eu critiquei o presidente. Porque eu fui contra as urnas eletrônicas. Nesse caso aí, ele a pessoa tem o direito, tá? Agora se for por crimes comuns, né, aí não. Parte 2 do artigo 14. Esse direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivados por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos dos princípios das nações. Isso aí foi praticamente o que eu já expliquei aqui em cima, tá? Vamos para o artigo 15. Também tem duas partes. Vamos para a primeira. Todo ser humano tem o direito de uma nacionalidade. Parte 2. Ninguém será arbitrariamente privado de uma nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Gente, isso aqui eu não sei como é que funciona, tá? Porque as pessoas, elas, né, vamos supor,
Tem países que aceitam a via sanguínea. Vamos supor, a Itália. A Itália considera as pessoas italianas por quem tem sangue italiano, por quem é parente de italiano, seja de qualquer geração. Se não, meu bistetratravô era italiano, beleza. Agora se não, eu sou mexicano, mas eu quero ser considerado italiano, não vai. Vamos supor, se um casal de italianos vem morar aqui do Brasil e a filha dele nasce aqui, a filha dele é italiana, por mais que ela não nasceu no solo italiano. Isso é diferente de alguns países, tá? Porque tem países que consideram pessoa, não consideram por sangue, consideram só quem nasce no solo. Diferente de embaixadores, tá? Que aí é diferente. Mas, vamos supor, tem países que consideram, vamos supor, essa menina, essa criança que nasceu desses dois italianos aqui, a Itália considera via sanguínea, então ela vai ser italiana, tá? O Brasil, ele considera tanto via sanguínea quanto via solis, jus solis, se eu não me engano. Ou seja, ela também é brasileira, ou seja, ela tem direito a duas nacionalidades. Agora vamos supor que essa menina, ela é um país, ela tá vindo de um país que só aceita jus soli, só quem nasce no solo. E essa menina, vamos supor, nasce no meio do Oceano Atlântico em um voo. Tá tendo um voo e a mulher entra em estado de parto e ela tem essa menina, né? Tem alguns casos aí que tem pessoas sem como é que fala? Sem pátria. Tem um nome esse aqui, jus pátria, alguma coisa assim. A Duque, ela proíbe isso, tá? Ela fala que as pessoas têm direito de alguma nacionalidade. Não sei como se dá isso na vida real, tá? Porque tem país que só aceita quem nasce no solo, tem país que só aceita quem tem o sangue, e tem países como o Brasil que aceita tanto pelo sangue, tanto quem nasce no solo, vamos supor. O Brasil, ele aceita tanto quem nasce no solo, tanto quem tem o sangue. Então, se eu mais a minha esposa tivermos a minha filha na Itália, por mais que ela não nasceu no Brasil, ela também é considerada brasileira, tá? Porque ela tem o sangue. Mas a Itália, ela não considera jus solo, ela só considera jus sangue. Então, não é porque nasceu no solo italiano que se considera italiana. É só via sanguínea. Então, tem várias questões aí. Eu não sei como é que é na vida real, mas a Duque, ela proíbe isso, né? Todos têm o direito de uma nacionalidade e ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudá-la de nacionalidade, de mudar. Não sei como é que seria isso aqui, né? Mas vamos lá para o artigo 16 aqui. Artigo 16, né? Ixi, nós vamos ter 3 partes aqui. Vamos lá pela primeira então, né? Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família, gozar de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução, né, o seu término. Isso aqui é interessante, porque esse artigo aqui, o artigo 16, ele fala assim, de maior idade. Lembrando que aqui no Brasil não é assim, tá? Criança até os 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses, dias lá, etc. Quando dá 12 anos, aí é adolescente. Aí vai de 12 anos a 18 anos incompletos. Que seria 18 anos incompletos? 17 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 segundos. Aqui no Brasil, a pessoa, ela menor de idade, ela pode contrair casamento a partir dos 16 anos, tá? Ela pode ter relações sexuais a partir dos 14 anos, tá? É claro, se for consensual, é claro. E casamento, ela pode se casar a partir dos 16 anos. Ela vai se emancipar, né? E aí vai poder casar. Esse caso aqui é capaz de muito provável de cair pegadinha, tá? Que fala assim,
a mulher, pelo Brasil, a mulher casar com 16 anos, então seria proibido a Duque de casar com maior idade? Não, aqui a Duque fala que é maior idade penal, quer dizer, maior idade. Agora ela não fala qual é a idade. Até mesmo porque isso é um documento internacional e cada país tem eles dão uma idade de maior idade penal, né? Tipo assim, Estados Unidos, se eu não me engano, é 21 anos para a pessoa ser considerada adulta, né? E aí vai variando, né? E aqui vai falando que a pessoa tem direito, né? Isso aqui é interessante, né? Que tá tipificado aqui que é um homem e mulher, né? Os homens e mulheres de maior idade tem. Pode ser que muitas vezes alguém fala sobre a questão homossexual. Não tá escrito isso aqui, não tá escrito aqui, tá? Mas é claro que podem ser, né? Até mesmo porque fala que não pode ter discriminação nenhuma, tá? E isso pode contrair matrimônio, formar família e do mesmo jeito eles podem separar, né? Ter a sua dissolução do casamento. Para a parte 2 do artigo 16. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Ou seja, né? Ninguém pode se casar sem quiser, né? Tem que ter lá a pessoa falando sim e a outra também falando sim. Não é que, não, eu assino aí que eu, mas a minha esposa se casamos. Não, ela tem que estar lá para falar por ela. Vamos aqui para a parte 3 do artigo 16. Está falando o seguinte: a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Isso aqui hoje em dia é uma questão muito discutida, né? Porque o governo atual não gosta muito dessa questão aqui, família e tal, mas está na Duque, tá? Até mesmo porque é um documento antigo, futuramente quem sabe eles tentem mudar. Mas a Duque ela protege sim a família e a sociedade e o Estado tem que proteger. Artigo 17, tá? Artigo 17 tem duas partes também, vamos ler elas juntas. Na parte primeira do artigo 17 fala o seguinte: todo ser humano tem o direito à propriedade só ou em uma sociedade com outros. Normal, né? Eu posso ter uma casa só minha, ou eu e minha esposa, nós dois podemos comprar uma casa e ser nós dois. A parte 2 do artigo 17. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Normal, né? Direito de propriedade. É claro, tem todas as questões. Não é aqui estamos falando da Duque. Na vida real, né, tem outras questões que a pessoa pode sim ser privada, né, pelo direito da sociedade lá no direito administrativo, né? E a Constituição também abrange isso. Vamos para o artigo 18. Artigo 18. Todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Isso aqui, né, é o artigo 5º da Constituição, tanto como o artigo 19 da Constituição Federal também abrange isso, tá? Tá, lembrando que isso aqui não é questão de religião católica ou evangélica não, tá? É qualquer religião. Se amanhã ou depois uma pessoa se identificar como, sei lá, satanista, entre aspas, a religião dela também tem que ser respeitada. Porque muita gente fala assim, não, religião tem que ser respeitada, então é só a minha, né? Não é assim. Candomblé, Umbanda, isso aí tudo aí cabe. Vamos lá, artigo 19. Todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião e expressão, sem direito incluir a liberdade de, sem interferência de opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio e independentemente de fronteiras. Isso aqui, né, a pessoa tem o direito de opinar, independente da nacionalidade dela, né? Tipo assim, pode falar para outro país também.
Eu acho que esse artigo aqui ele se auto-explica, não precisa muita didática não. Pessoas que falam por internet, né? É uma opinião e ela tem um direito. Ah, mas a pessoa tá falando que é contra o Islã, só que a pessoa é brasileira e tá chegando aqui no Oriente Médio. Nós não estamos gostando disso. Lamento. A pessoa ela tem o direito de opinar suas opiniões, dar suas opiniões, por mais que ultrapasse fronteiras. Artigo 20. Parte 1ª do artigo 20. Todo ser humano tem o direito à liberdade de reunir e associar pacificamente. Parte 2. Ninguém poderá ser obrigado a fazer parte de uma associação. Ou seja, isso aqui todo ser humano tem o direito de fazer uma reunião, né? Contanto que seja pacífica. Eu não posso falar assim, pessoal, vamos se reunir ali na praça com maçados e foices e facão. Não. Eu só posso me reunir pacificamente, né? E ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Vamos supor, na igreja, numa empresa, todo mundo, o dono daquela empresa é crente, ele é, vamos supor, evangélico, e a maioria das pessoas lá são evangélicas, e ele exige que para trabalhar lá a pessoa tem que ser evangélica, né? Ninguém pode ser obrigado a se associar, nem desassociar, nem que seja o contrário. Ele é ateu e ele exige que todo mundo que trabalhar lá não pode ser, tá? Não, a pessoa ela tem o direito de se associar ou desfazer dessa associação quando ela quiser. Vamos lá para o artigo 21 agora. Pulando agora aqui para o artigo 21, ele tem 3 partes também. Vamos ler todas, tá? Primeira parte. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Isso aqui é aquela questão de vem lá do direito de primeira geração, né? Que os direitos civis e políticos, né? Que é a pessoa escolher seus próprios representantes, né? Seja por meio direto, né? Seja uma ação popular, não. Seja uma votação, né? Um plebiscito, ou seja por ação indireta, que é escolher representantes, deputados, prefeitos, presidentes. Então as pessoas têm o direito disso. Parte 2 do artigo 21. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país, tá? Todos têm direito, como nós aqui, né, estamos procurando direito de entrar como servidores públicos, seja ter acesso aos serviços, seja ser o próprio servidor, no caso. Parte 3 do artigo 21. A votação do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto, né? Isso aqui, ele tá literalmente, o artigo 21, ele vem falando, né, que as pessoas têm direito de escolher seus políticos, têm direito de votar, tem direito de uma eleição, né, justa, né? E a pessoa fala, agora, né, tem que ter um tempo para a pessoa ali entrar e sair. Vamos aqui para o artigo 22. O artigo 22 ele vem falando o seguinte: todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Isso aqui é só mais uma segurança, né, que vem trazendo às pessoas, que ela tem direito vai ser direito à educação, vai ter direito à saúde, isso que o Estado ele deve ajudar, né? Pelo menos é isso que eu interpretei aqui, tá? Vamos aqui, esse aqui, o artigo 23. Todo ser humano tem o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego, né? Inclusive,
até mesmo para não cair como escravidão, né? Isso aqui é a parte lá da segunda geração, né? Que foi quando o pessoal começou a brigar sobre trabalhos melhores, né? Que os burgueses que faziam as próprias leis, então eles brigaram por essas coisas aí. A parte 2 do artigo 23. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então não tem como eu falar assim, não, este goiano aqui, os goianos da minha empresa ganham um salário mínimo, que é 1.800. Os nortistas, os nordestinos, eu pago só R$1.000. Não. Se estão fazendo o mesmo trabalho, tem direito a igual trabalho. Se é homem, mulher, por questão de nacionalidade, né? Como tem muitos relatos disso, que tipo assim, no Acre, né? Ou em Manaus, as pessoas nacionais recebem um tanto e os venezuelanos recebem outro. Não pode. Se for por igual serviço, tem direito a receber igual remuneração. Parte 3 do artigo 23. Todo ser humano que trabalha tem o direito a uma remuneração justa e satisfatória. Lembrando aqui também que a parte 2 aqui, ele fala que tem... não é da parte 1 que fala contra o desemprego, tá? Voltando aqui à parte 3 do artigo 23. Todo ser humano que trabalha tem o direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma excelência compatível com a dignidade humana, e aqui acrescentarão ser necessários outros meios de proteção social. Gente, é como eu falei, esse documento aqui é um documento que ele tenta buscar, né? Porque aqui ele tenta buscar direito à não escravidão, mas nós sabemos que no mundo tem escravidão ainda. Tenta buscar o direito à vida, mas nós sabemos que, né, isso não existe ainda, tem muitas barbaridades sendo cometidas e nem sempre isso que fala aqui é assegurado. Vamos supor, tá falando aqui que a pessoa tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim, a sua família em uma existência compatível com a dignidade. Nós sabemos que aqui no Brasil isso não é compatível, né? Porque tem gente aí, é difícil, né? A pessoa trabalha para tentar pagar aluguel, água, energia, comida, e o que ela ganha dá mal para pagar o aluguel. A verdade é essa. Então é isso. Isso aqui, a DUC, ela tenta dar o direito, né? Mas não significa que porque tá na DUC é assegurado isso ainda, né? Ainda. Artigo 23, na parte 4 agora. Fala o seguinte: todo ser humano tem o direito a organizar sindicatos e a nele ingressar para a proteção de seus interesses. Isso aí é normal. Quem trabalha aí tem sindicatos de todas as categorias, se organizam em sindicato para tentar reivindicar melhorias a mais, né? Isso aí, acho que não precisa de interpretação para isso. Artigo 24 está falando que todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periodicamente. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Tipo assim, todo mundo, vamos supor, se a pessoa trabalha ali 12 por 36, ou trabalha 40 horas semanais, ou 48 horas semanais, ou 44 horas semanais, ela tem direito a receber nas férias, né? Isso aqui eu acho que na prática todo mundo já deve conhecer isso aqui, tá? Vamos lá para o artigo 25. Primeira parte do artigo 25. Todo ser humano tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuárias, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em casos de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outro caso que perda dos meios de subsistência em
circunstâncias fora do seu controle. Isso aqui é praticamente as diretrizes da assistência social, né? Quem mexe com assistência social sabe que literalmente o Estado teria que dar tudo, tá? Se você não tem uma casa e não tem como pagar aluguel, eu tô falando assim, na teoria, gente, tá? Na prática, se você chegar lá, o pessoal vai meter a mão na sua cara. Mas na prática, o Estado teria que arrumar uma casa para você, alugar uma casa para você. Se você não tem como se sustentar, ele teria que arrumar uma cesta básica para você, ou arrumar um meio de mantença. Isso em teoria, né? Nós sabemos que na prática ninguém nem vê o pessoal da assistência social, né? Então, não é uma crítica aqui, porque isso também não depende deles. Eles estão fazendo o que eles podem com os recursos, né? Que eles podem, né? Mas na teoria, isso aqui, nós sabemos que isso aqui é inaplicável, né? Se as pessoas fossem depender do Estado, a Duque falar, ela fala, mas na vida real, na prática, não é assim. Parte 2 do artigo 25. A maternidade é a infância tem direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam do mesmo proteção social. Eu não sei se vocês já ouviram falar da pessoa bastarda. Antigamente, nos reinos, monarquia, as crianças bastardas, o que é uma criança bastarda? É uma criança que é fora do casamento. Vamos supor, se o marido, o rei, vamos supor, era muito comum isso com o rei. O rei teve 2 filhos. Teve uma princesa e um príncipe, tá? Aí ele teve outro filho fora. Esse filho é um filho bastardo. Ele praticamente não tem direito a nada do rei, tá? Mas só porque ele é um filho bastardo, tipo assim, ele vem do pecado. Isso na questão medieval, né? Na questão de monarquia. Hoje em dia nós sabemos que não tem isso. A criança tem igual direito a não, mas esse filho é bastardo, ele teve fora do casamento. Se esse pai ou se essa mãe morrer, esse filho vai ter direito à herança, vai ter direito a todas as proteções, tá? Do Estado e da sociedade também. Esse artigo 25 na parte 2, ele vem trazendo outras proteções também, proteção à maternidade. Antigamente, a mulher grávida ou não grávida, meu amigo, trabalhava do mesmo jeito, não tinha esse negócio de assistência à maternidade, nem do mesmo jeito a infância, né? Meu amigo, nasceu, dá para carregar alguma coisa? Trabalho, né? Era questão do trabalho infantil. Essa parte 2 aqui, eles vêm protegendo, né, a infância, a maternidade e esses outros meios aqui também. Vamos pular agora aqui para o artigo 26. Vamos lá, artigo 26. A parte, ele tá separado aqui em 3 partes, né? Isso aqui é uma das partes mais importantes, tá? Vamos pegar bastante atenção nisso, porque na primeira parte aqui ele fala o seguinte, ó. O artigo 26, a primeira parte. Todo ser humano tem o direito à instrução. A instrução será gratuita pelos meios nos graus elementares e fundamental. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnica profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada nos méritos. Isso aqui, gente, ele vem fazendo o seguinte. Ele vem trazendo uma prioridade para a educação, tá? E essa instrução aqui, ela se garante até o ensino fundamental, tá? Ele literalmente está falando o seguinte, que o Estado, ele tem a obrigação de dar educação gratuita, pelo menos até o ensino fundamental, tá? Ali está falando ali, instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, né? Seja primário e fundamental. Primário, no caso ali que eu falo, é de primeira a quarta série. A instrução elementar será obrigatória, ou seja, até o ensino fundamental. Ah, mas tal estado não dá ensino médio. Pois aqui no Brasil praticamente todo o ensino médio é gratuito também, tá? Mas nem sempre foi assim. E a Duque, ela vem trazendo pelo menos até o ensino fundamental, tá? Os outros
os outros, tanto o ensino médio quanto técnico profissionais, tanto superiores, aí são depender de estado para estado, né? Vamos supor, nos Estados Unidos é gratuito o ensino superior. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é por meio de mérito, né? A prova lá do Enem. Quem passar, passou, né? Quem tem a melhor nota escolhe o que vai fazer. Quem tem a pior nota não escolhe nada, né? Porque quem foi reprovado. Então, esse artigo 26 aqui ele vem trazendo a questão de educação. A parte segunda do artigo 26 ela fala o seguinte: a instrução será orientada deixa eu separar aqui. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do favorecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e os grupos raciais ou religiosos e coadjuvará. Que isso, gente? Deixa eu tentar ler esse negócio aqui. Ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas e prol da manutenção da paz. O que ele está falando, né, que essas questões de tolerância, religião, liberdade, tudo vai ter que estar dentro das educações, para as crianças, desde a escola a criança tentar ter esse princípio de tolerância e respeito. Parte 3 do artigo 26. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será administrado aos seus filhos. Isso aqui é uma coisa que no Brasil literalmente praticamente não existe, né? Porque aqui está dizendo que os pais têm, né, a prioridade, né? Mas hoje em dia aqui o pessoal tenta o máximo possível tirar essa escolha dos pais e fazer o que os professores querem. Eu estou dizendo no caso do seguinte, vamos supor, se eu não quero que o meu filho tenha um ensino mais religioso e vamos supor conservador, aí chega na escola o professor, não, eu vou ensinar o que eu quero porque sabe, por mais que, sei lá, em alguma resolução do Conselho de Educação ou nos direitos nacionais tenha falando isso, na DUC não fala isso, fala que a prioridade é dos pais, tá? O artigo 27 tem duas partes também, né? Eu vou ler a primeira parte aqui. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fluir as artes e de participar do grupo científico e de seus benefícios. Eu acho que isso aqui todo mundo entendeu, não precisa de nenhum comentário traduzindo isso aqui. Parte 2 do artigo 27. Todo ser humano tem o direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja autor. Isso aqui ele vem trazendo um pouco de direitos autorais, né? Tipo assim, eu criei um remédio, né? Aqui na legislação brasileira ela fala isso. Eu não sei exatamente onde que fala, mas ela fala que a pessoa, eu acho que é na Constituição, no artigo 5º, que fala que a pessoa tem um direito, né, sobre como que fala? Não é patela não, é sobre a patente. A patente tantos anos, se for uma música a pessoa tem direito a tantos anos, se for um remédio a pessoa tem direito a tantos anos, vamos supor um remédio, se eu não me engano a pessoa tem direito à patente daquele remédio por 10 anos. Depois daquilo, ele deve liberar essa patente e aí pode usufruir outros medicamentos, no caso aqui, genéricos, tá? A música também. Acho que isso aqui tá bem claro, esse artigo. Essa parte 2 do artigo 27 não precisa de muita conversa, não. O artigo 28. Todo ser humano tem o direito a uma ordem social e internacional em que os direitos de liberdade estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. O que é isso, gente? Todo mundo tem que ter o direito a um Estado organizado, né? Tem direito à segurança, tem direito a outras coisas. Vamos supor, na monarquia não existia essa ordem, né? Muitas vezes você ia sair de uma cidade para outra, você poderia ser saqueado, né? No meio do caminho poderia ter saqueadores. É tanto que as autoridades
todas elas iam escoltadas por guerreiros, né? Mas vamos supor, se você fosse sair de uma cidade para outra, era muito perigoso, né? Hoje em dia não, nós sabemos que qualquer coisa nós podemos ligar para a polícia, nós podemos pedir outro tipo de socorro, né? Mas antigamente não existia essa organização, nem nacional, internacional. Ah, William, mas tem países na África que... Ok, eu sei que existe, isso aqui é um documento a ser alcançado ainda. Mas a Duque, ela tentou organizar isso aqui, tá? Artigo 29. Vamos ler a primeira parte do artigo 29. Esse criança que está sem pilha. Primeira parte. Todo ser humano tem os deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de suas personalidades é possível. Esse artigo aqui ele vem trazendo mais deveres, né? Porque muitas pessoas acham que isso aqui vem trazendo só direitos. Não, também vem trazendo deveres, tá? Eu não entendi direito isso aqui, eu vou ler de novo. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Eu não entendi isso aqui muito bem, né? Mas deveres nós sabemos que temos. Vamos supor, tem uma missão de socorro. Muitas vezes se eu ver uma pessoa machucada na rua, não é porque não é eu que estou machucado que eu posso ir embora e não fazer nada. Eu tenho uma obrigação com a sociedade. Eu devo chamar o socorro, eu devo chamar alguém da segurança para ajudar ela, né? Eu tenho esse dever, porque se eu pegar e falar, foda-se, vou embora, eu posso me responder por omissão de socorro, tá? Então, parte 2 do artigo 29. No exercício de seus direitos e liberdade, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Isso aqui nada mais está falando de respeito, né? Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, a não ser aquilo que a lei proíba. Vamos supor, eu tô com minha esposa, mas eu quero fazer alguma coisa, digamos, eu quero ter uma relação e ela não quer. Não é porque eu quero que isso aí eu posso fazer ou obrigar ela, né? Aqui tá falando que posso fazer, né? A não ser aqueles reconhecidos e respeito dos direitos e liberdade de outros, né? E de satisfazer justas exigências morais. Não posso fazer só aquilo que me satisfaz ou que é bem para mim. Eu tenho que observar se isso é bem para o outro também, né? Vai aquela historinha lá que o meu direito vai até onde começa o do outro. Parte 3 do artigo 29. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exigidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Eu penso que esse artigo aqui está falando o seguinte: todo cidadão tem direito ao bem-estar. E vamos supor que uma nação tenta invadir outra para satisfazer esse bem-estar. Tipo assim, nós estamos precisando de dinheiro. Vamos invadir uma nação que tem dinheiro para pegar o dinheiro deles para conseguir satisfazer essa. Não, aí estaria indo contra a própria Duque. Pelo menos eu entendi isso desse artigo aqui. Vou até ler novamente. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E aqui, por último, aqui nós termina, graças a Deus, com o artigo 30. E olha que até pequeno esse documento aqui. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração poderá ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos, né? Então, esse artigo aqui, ele vem trazendo isso, né, para você tentar ler esse documento com o que ele está falando, não é você está interpretando, não. Você está lendo. Vou até ler novamente ele aqui, artigo 30.
nenhum dispositivo da presente declaração poderá ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Finalizou aqui, gente, a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a leitura comentada, né? Espero que tenha ajudado bastante, né? E decorrer do tempo aqui nós vamos postando mais curiosidades, né? Detalhezinhos, para no final ficar bem interessante isso aqui, fixar bem na sua mente isso aqui. Então, um abração para você, boa sorte aí nos seus estudos.